tua face nesta noite, porque tu és o nosso Deus. Fora de ti não existe outro Deus. Deus grande e poderoso, Deus que faz coisas grandes. A tua palavra diz: se vocês me buscarem, eu vos responderei. Mas se me buscarem com todos os vossos corações. Aqui nós estamos, ó Pai. Aqui nós estamos, ó Deus. Aqui nós estamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Lançamos para fora todas as frustrações, todas as nossas preocupações. E nós queremos declarar nesta noite que o Senhor é o centro das nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus e fora de ti não existe outro Deus. Pai, nós te adoramos. Cristo é o centro. Vamos, igreja, declara, diga: Cristo é o centro. O centro da minha vida. Diga isso nesta noite. Diga: Cristo é o centro da minha vida. Cristo é o centro. Vamos, igreja, adora Ele, adora. Adora, adora. Liberta-se para adorar, liberta-se. Livra-se de todas as frustrações em nome de Jesus Cristo. Que a sua mente seja liberta nesta noite, para que Cristo seja o centro da tua vida. Vamos, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Adora Ele, adora Ele. Ele está acima de todas as circunstâncias. Ele está acima de todas as barreiras. Ele está acima de todos os poderes. Ele está acima de qualquer tipo de inimigo. Ele está acima de todas as trevas. O nosso Deus é poderoso. Ele está acima de todos os poderes. Vamos, ora, ora. Busca o Senhor, busca Ele, busca Ele. Busca Ele. Busca Ele em nome de Jesus. Oh Santo Pai, nós te adoramos. Te adoramos. Aleluia, nós te adoramos. Te adoramos, o Santo Espírito. Ora baba xerere bosanda baba xerere. Ricandoro bobo xerere bosanda baba xerere. Nós te adoramos, te adoramos. Nós te adoramos, te adoramos. Ora baba xerere bosanda baba xerere. Vamos, igreja, liberta-se, adora Ele, adora Ele. Adora Ele em nome de Jesus, adora Ele. Oh Santo Pai, nós te adoramos. Oh sim, nosso Deus. Sim, nós te adoramos, te adoramos. Existe um rio que emana do Senhor. Há uma fonte que jamais secará. Canta, igreja, aleluia. Existe um rio que emana do Senhor. Uma fonte que jamais secará. Aleluia, o fim das águas. O fim das águas, sua sede saciar. Oh sim, oh fim da fonte que jamais secará. Diga: Senhor, sacia a minha sede nesta noite. Diga: rios de águas vivas, Jesus, sacia a nossa sede, ó Pai. Em nome de Jesus, sacia, Senhor, sacia a nossa sede, sacia a nossa sede. Oh sim, sacia a nossa sede. Sacia a nossa sede, ó Pai. Sacia a nossa sede. Aqui nós estamos, o teu povo, ovelhas do teu pasto,
clamando diante da tua presença, nosso Deus. Aquele que remove enfermidades, aquele que remove os problemas, aquele que remove as maldições, aquele que para a tempestade, aquele que faz coisas grandes. Yahweh, o Senhor está aqui nesta noite. O Senhor está aqui, a sua presença está aqui nesta noite. Senhor, nós te adoramos. Oh Rei dos Reis, nós te adoramos. Nós te damos honra, nós te damos glória, em nome de Jesus. Se me procurarem, se me buscarem com todos os vossos corações, vocês me acharão. Diz o Senhor: serei achado por aqueles que me buscarem. Quando Deus se faz presente, igreja, as trevas vão, as doenças começam a desaparecer, demônios começam a sair a correr, aquilo que nunca cresceu começa a crescer, aquilo que nunca desenvolveu começa a desenvolver, aquilo que nunca aconteceu nas nossas vidas começa a acontecer, porque quando Ele se faz presente, coisas grandes começam a acontecer. Vamos, igreja, continua a orar, continua a orar, continua a busque a face do Senhor, busque a face dEle. Serei achado por aqueles que me buscarem com todos os seus corações. Se me buscarem com todos os vossos corações, vocês me acharão. Vocês me acharão. Vocês me acharão. Oh Santo Deus. Vamos, igreja. Ora, ora, ora. Ora, na mama xerere. Lebranda na mama xerere. Rica na mama xerere. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Santo Deus, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Vamos, igreja, libertas para adorar. Simplesmente adore Ele. Simplesmente adore Ele, adore Ele. Se nós te adoramos, nós te adoramos, te adoramos. Ora, bababaxerebeca. Que a tua presença, oh Deus, venha sobre esse lugar. Que a tua presença, a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, Senhor Deus, como rios, inunde o nosso ser, inunde o nosso ser. Se nós te adoramos, Senhor, Santo Espírito, nós te adoramos. Precisamos mais da tua presença. Oh Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, inunda o nosso ser, inunda o nosso ser, inunda o nosso ser com os teus rios, com a tua presença, inunda o nosso ser, oh, inunda o nosso ser. Assacia a nossa sede, assacia a nossa sede, oh Pai. Oh, assacia a nossa sede, assacia a nossa sede, oh Pai. Assacia a nossa sede, Senhor. Assacia a nossa sede. Assacia a nossa sede, ó Deus eterno. Queremos entender o tempo, que esse é tempo de Deus. Aleluia. Esse é o tempo do mover de Deus. Esse é tempo de Deus. E a Bíblia diz: os filhos de Issacar, eles entendiam o tempo de Deus. Eles sabiam exatamente o que Deus ia fazer. Eles entendiam sobre aquilo que Deus queria fazer. Que essa geração seja levantada
como filhos de Issacar, para poderem compreender que esse é o tempo de buscar a Deus, para Deus se manifestar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Dê a salva de palmas para Jesus. Mais forte que você puder. Amém. Amém. Há vezes que nós pensamos que o avivamento é música. É a música para as pessoas dançar. Às vezes pensamos nisso, que avivamento é música para as pessoas dançar. Deixa eu falar para vocês que avivamento é a presença de Jesus. É a vida de Jesus. Mesmo onde não há música, a presença de Deus manifesta. Manifesta por causa de uma necessidade que Deus começou a ver. Uma necessidade que Deus viu. Quando Deus olha e vê uma necessidade, Ele manifesta. Avivamento não é música para as pessoas dançar. Não. Avivamento não é um movimento. Avivamento é vida. Posso vir amém na igreja? É a presença de Jesus. Estava a ler o livro que o saudoso pastor Kenneth Hagin, um grande homem de Deus, que eu já conheci, que vivia muito a prática da palavra de Deus. Este homem era praticante da palavra de Deus. Cada coisa que ele lia, ele dizia assim: se isso é assim, então isso vai ter que acontecer. Foi o homem que Deus curou à beira da morte, com uma enfermidade que poderia lhe matar. Ele acreditou nas promessas de Deus. Sabe o que aconteceu? Numa noite, todas as pessoas a dormirem, o Espírito de Deus desceu sobre ele e o curou. Pessoas começaram a ouvir barulho, porque a sala ficava bem embaixo, os quartos em cima, e queriam saber o que estava acontecendo. Quando acordaram para saber que tipo de barulho era esse, Kenneth Hagin havia saído daquela cama onde ele ficou por muito tempo. Fazia tudo ali, fazia necessidade menor ali, fazia necessidade maior ali. Viram Kenneth Hagin de pé, a tentar abrir geleira para tirar alguma coisa para comer, porque depois do poder de Deus descer sobre ele, Deus lhe curou, levantou, todo mundo começou a gritar: ele está curado, é ele. Alguns diziam assim: quando alguém está para morrer, coisas como essas acontecem. Sabe disso? De repente você começa a ouvir que alguém recuperou, mas no dia seguinte a pessoa morre. Não era isso, é que um milagre havia acontecido. Em nome de Jesus, posso ouvir amém? Você está aqui nesta noite. Um milagre havia acontecido. Deixa eu falar para vocês. Quando o poder de Deus manifesta, muitas das vezes não precisa de música para pessoas dançar. As tuas danças ou qualquer outra coisa pode não fazer parte do avivamento, porque avivamento é vida, é a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. É quando Deus manifesta, Deus desce para fazer alguma coisa. Posso ouvir amém? Olha só o que nós estamos a aprender esses dias. É buscar a Deus. É buscar a Deus e buscar andar nos seus caminhos. Porque se tudo estiver bem entre você e Deus, tudo estará bem com você. Escuta uma coisa. O que nos trouxe aqui para estes 3 dias de clamor não é por causa das necessidades como problemas. Não. É que nós precisamos desse Deus. Se Deus se manifestar nas nossas vidas, Ele vai se manifestar com toda a cura, com todos os milagres que você precisa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, essas coisas que você está à procura, elas serão acrescentadas em nome de Jesus. Que haja um despertamento de paixão e zelo no corpo de Cristo hoje. Zelo por Deus. Deixa eu falar para vocês. Coisas vão começar a acontecer. Antes de você pedir, Deus vai te ouvir. Antes de você buscar, Deus vai fazer com que você encontre o seu milagre. Posso vir amém na igreja? É a presença de Deus, a presença do nosso Pai. Sente nesta noite por alguns minutos. Estamos a começar muito tarde.
Já estamos online, muito tarde, muita gente do outro lado à espera desse culto. Por causa das chuvas, tivemos problemas de eletricidade, ficamos sem corrente, mas graças a Deus aqui nós estamos a usar alternativas, mas aqui nós estamos em nome de Jesus. Isso não pode parar a nossa paixão por Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é muito bom. Alguma coisa está acontecendo. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: alguma coisa está acontecendo. Aleluia. Alguma coisa está acontecendo. Mais tarde você vai acordar para você começar a fazer parte daquilo que já começou aqui em nome de Jesus. Amém? Obrigado, jovens, podem se assentar. Nesta noite, gostaria de trazer uma palavra. Glória a Deus. Mais uma vez aqui nós estamos. Aleluia. Cumprimenta alguém que está ao seu lado e diga: não durma não. Posso ouvir amém? Não durma. Então, hoje é o último dia, o grande dia de festa. O diabo muitas das vezes gosta de retaliar, mas isso não importa, porque maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está fora. Amém. Então, nesta noite, como eu prometi ontem, que estaria a falar hoje sobre duas coisas importantes. Explicar à igreja o que significa movimentos, a diferença entre movimentos e avivamentos. Posso ouvir amém, igreja? Movimentos e avivamento. Talvez muitos de vocês não são tão familiares a essas duas palavras, mas é necessário que você entenda que a nossa vida cristã, ela chega a atingir certos níveis de entendimento, e não só, estou a falar de níveis de experiências com Deus. Não são todas as pessoas que nasceram de novo desfrutam de grandes experiências com Deus, porque uma coisa é a nossa salvação e outra coisa é a nossa maturidade. Posso ouvir amém, igreja? Quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sem dúvida nenhuma nasce de novo. Você nasce como um bebê. E se você é um bebê espiritual, a Bíblia fala sobre crescimento. Crescimento, na verdade, tem a ver com a nossa maturidade, o nosso desenvolvimento, ou desenvolvimento do seu homem interior, desenvolvimento da sua pessoa aqui dentro. Na medida que você começa a desenvolver, começa a crescer, você ganha discernimento. Aí vem frutos do Espírito. E isso nos leva a certos tipos, aliás, isso nos leva a ter certos tipos de experiência com Deus. Por exemplo, não são todas as pessoas que desfrutam da maravilhosa presença de Deus. Em termos de quê? Experiência. O Espírito Santo, ele exerce dentro de nós aquilo que nós chamamos de várias tarefas. Em outras palavras, o Espírito Santo dentro de nós, ele trabalha de formas completamente diferentes. Por exemplo, diz a Bíblia: recebereis o poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. A pessoa do Espírito Santo, quando entra em nós, ela nos transforma. Nós nascemos de novo. É por isso que diz a Bíblia: quem tem o Espírito de Deus, tem Deus ou tem Cristo dentro de si. Quem não tem Espírito de Deus, esse não tem Cristo ou não tem um filho. Quem tem Espírito de Deus tem um filho. Quem não tem o Espírito de Deus não tem um filho. Uma coisa é a pessoa do Espírito Santo que vem em nós e gera em nós o caráter do Pai. Isso é, ele faz-nos crescer em semelhança de Cristo. Em outras palavras, crescemos em semelhança com Cristo. Mas a Bíblia diz
recebereis o poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. O poder de Deus, depois do Espírito Santo vier sobre vós. Como pessoa, como eu disse, Ele nos transforma na semelhança com Cristo. Nós nascemos de novo. Recebemos a salvação, a vida eterna. Mas recebereis o poder. Essa palavra poder é a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Uma coisa é a pessoa do Espírito Santo, outra coisa é o poder. Então, muitas das vezes, no nosso crescimento, na medida que nós vamos crescendo, na medida que vamos amadurecendo, mais conhecimento nós obtemos de Deus. E não só o conhecimento. Aliás, o conhecimento é necessário porque através do conhecimento nós sabemos realmente o que está em Deus. E se nós sabemos realmente o que está em Deus, então nós vamos ter que precisar, nós vamos ter que buscar. É por isso que Jesus muitas das vezes desafiou os judeus e disse assim: se vocês se comportam dessa forma, porque vocês não conhecem a Deus. O conhecimento serve para isso, conhecer a Deus para podermos buscá-lo, buscar a Ele. Conhecer para podermos buscar a Ele. Então a nossa maturidade, o nosso crescimento espiritual já gera em nós, além de trazer o conhecimento sobre Deus, já gera em nós a vontade de termos a experiência com Deus, a vontade de termos experiência com Deus. Isto é muito importante. Não são todas as pessoas que desfrutam desta grande experiência. Por falta de maturidade, isso não gera interesse neles, porque não conhece. Como é que você vai buscar o que você não conhece? Como é que você vai viver o que você não entende? É impossível. É por isso que nós temos que nos esforçar em conhecer este Deus. Posso ouvir amém? Então, não são todas as pessoas, na verdade, que entendem essas coisas. Eu acredito que alguma coisa está a acontecer. O Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, está a abrir a mente das pessoas para poderem ver o que nunca viram antes. Essas pessoas vão ter o conhecimento de Deus e essas pessoas vão poder desejar e buscar a este Deus. Quanto mais você cresce, mais você conhece a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o desejará. Você vai ter que desejar a Ele, buscar a Ele, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Então você já imaginou, a pergunta é, o que está para acontecer? Um grande despertamento espiritual está a acontecer na igreja de Cristo em todo o mundo hoje. Pessoas estão a acordar. Paixão e zelo têm brotado na vida de milhares de pessoas. E pessoas estão a correr. Eles estão a conhecer a Deus, estão a correr porque as pessoas precisam. Eles sabem que precisam desse Deus. Posso ouvir amém na igreja? Eles precisam desse Deus. Em toda a história em que nós ouvimos falar sobre avivamento, as pessoas correram. As pessoas sempre correram. As pessoas correram porque começaram a ter o conhecimento sobre Deus. Isso gerou uma maturidade dentro deles. Quanto mais as pessoas começaram a conhecer a Deus, mais zelo, paixão e desejo ardente tiveram para com Deus. É por isso que coisas estão acontecendo no mundo hoje. Há um despertamento muito grande. Posso ouvir amém? Olha para alguém que está ao seu lado e diga: que Deus tenha misericórdia de você. Para que você acorde. Para que você desperte. Posso ouvir amém? Diga: que Deus tenha misericórdia de ti. Para que tu possas despertar. Num tempo como esse, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo vos ajude a entender o que Ele está ministrando para vocês aqui nesta noite. E por isso há uma grande diferença entre movimentos e avivamento. Eu disse no princípio que essas palavras não são muito familiares para com certas pessoas. Não são. Se você falar o que significa avivamento, as pessoas não sabem o que é isso. O que significa movimento, as pessoas não sabem o que é isso. É necessário que as pessoas tenham conhecimento sobre todas essas coisas e se tornar tão familiar
as verdades como essas em nome de Jesus. Amém? Que Deus desperte esse interesse através do conhecimento da palavra de Deus, para que haja uma intensa busca por Deus nos dias em que nós estamos. Vou rapidamente, como eu disse, estamos a começar tarde, estamos com problemas de energia. Isso não vai impedir o que Deus quer fazer nesta noite em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O que é isso, movimentos? Isso aqui é a grande pergunta. Eu disse, há uma grande diferença entre movimentos e avivamento. O que é isso, movimentos? Eu ouço dizer, por exemplo, que olha, um movimento, um grupo de pessoas que surgiram não sei aonde, são movimentos, na verdade. Mas o que é isso, movimentos? Na verdade, vou rapidamente ajudar vocês a entender. Movimentos, por exemplo, podem ser pode ser um grupo de pessoas que simplesmente aparecem ou até podem se destacar. E na medida que essas pessoas aparecem ou surgem, sem dúvida nenhuma, elas também podem, em outras palavras, criar mobilização. Preste atenção, movimentos criam mobilização de pessoas. É como, por exemplo, fosse uma marcha, alguma coisa que quando acontece, cria certo tipo de curiosidade. As pessoas ficam curiosas, querem ver o que está acontecendo. É a mesma coisa ouvir que alguma coisa está acontecendo ali, outra coisa está acontecendo lá do outro lado, do outro lado. Então, tudo que é movimento, ela surge e sem dúvida nenhuma, esses movimentos acabam criando qualquer tipo de atenção. Qualquer tipo de atenção. Mas vou explicar melhor, eu só quero que vocês entendam isso. Por exemplo, vou trazer aqui alguns exemplos. Os movimentos, quando são criados, muitas das vezes elas se identificam com um grupo de pessoas. Vamos falar agora, por exemplo, movimento dos profetas. Talvez você possa dizer, mas apóstolo Marta é contra os profetas? Não. Movimento dos profetas, movimento dos apóstolos, movimento dos evangelistas. Em todas as vezes que os movimentos surgiram, eu quero que vocês saibam, todas as vezes que os movimentos surgiram, isso deram atenção. As pessoas simplesmente acabaram entendendo que alguma coisa está acontecendo. Por que eu falo sobre o movimento dos profetas, dos apóstolos e dos evangelistas? Houve uma certa época, igreja, escuta, que é muito importante. Houve uma certa época que de repente evangelistas começaram a ser levantados por todo lugar. Todo lugar. Em todo o mundo. Não se falava mais de pastores, não se falava mais de profetas, não se falava mais nada, só se falava dos evangelistas. Era um movimento. E mais tarde, começaram a surgir movimentos apostólicos. Movimentos apostólicos. Os apóstolos começaram a ser levantados por toda parte do mundo. Você nunca ouviu na história do cristianismo moderno de tantos apóstolos por toda parte. Apóstolo, 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 toda parte. Mais tarde começaram a surgir outros movimentos, que é o movimento dos profetas. Se você for a ver, são movimentos simplesmente, mas depois vou explicar por quê. Esses movimentos todos, de profetas, apóstolos ou evangelistas, de acordo com a época, eles se tornaram, em outras palavras, focos de muita gente. Focos de muita gente. Isso deu atenção a muita gente. É por isso, em cada época em que os movimentos surgiram, houve sempre uma mobilização de pessoas. E se você for a ver, mesmo nos dias em que nós estamos, toda a gente quer ser profetas. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Toda a gente quer ser profeta. Todo mundo quer ser profeta. Toda a gente quer ser profeta. Mas por quê? Porque
é um movimento, são movimentos. De acordo com épocas, os movimentos surgem e dão uma certa atenção. Mas por que os movimentos surgem? É simples. Deus muitas das vezes faz as coisas, mas só que o Deus faz não pode se tornar aquilo que se chama de serpente de metal. Lembre-se quando o povo de Israel desobedeceram a Deus, sabe o que Deus fez? Permitiu que eles fossem picados pelas serpentes. No deserto surgiram serpentes e muitos deles começaram a ser picados pelas serpentes. Mas Deus permitiu tudo isso como uma forma de trazer disciplina. Era um certo tipo de julgamento. Moisés olhou para tudo aquilo porque muita gente estava a morrer. E Deus disse para Moisés, porque Moisés estava ali a orar: oh Deus, o que as pessoas vão ter que falar? Que Deus tirou um povo do Egito e Deus matou o povo no deserto. E Deus disse: tá bom, Moisés, faça uma coisa. Faça uma serpente, uma cobra de metal. Na verdade, usaram o cobre, derreteram o cobre, fizeram uma cobra de metal. E Deus disse para Moisés: pegue essa cobra, pendura no madeiro. E todas as pessoas, e diga a todas as pessoas para olharem para esta cobra, para esta serpente. E aquelas pessoas que olharem vão poder viver. Vão poder viver. Mas o que significava isso? O que Jesus disse? Assim como Deus ordenou a Moisés para fazer a cobra de metal e pendurar no madeiro, assim o filho do homem, ele também será colocado no madeiro, na cruz, e todos aqueles que olharem para ele serão salvos. Cobra é o sinal de julgamento, que vocês pecaram, e aquilo que vos julga, veja só, e se vocês olharem e reconhecerem que vocês pecaram diante de Deus, vocês vão poder viver. Era exatamente isto. Agora preste atenção. Mais tarde, sabe o que aconteceu? Pegaram esta cobra de metal e guardaram. E esta cobra ali se tornou o quê? Se tornou idolatria. Se tornou idolatria. Idolatria significa mudanças de foco. Na medida que você deixa de adorar a Deus, você adora alguma coisa. Todos os movimentos, eu quero que vocês saibam, muitas das vezes elas dão uma certa atenção. Mas por que eu disse que os movimentos muitas das vezes se tornam como a serpente de metal, onde as pessoas chegam a ter tendência de adorar, mas por quê? E acreditam que, não, se isso está a acontecer, é por causa do profeta. Preste atenção onde é que está o perigo nisso. Se isso está a acontecer, é por causa do profeta, ou é por causa do apóstolo, é por causa do evangelista, ou por causa do pastor. Esse é que é o problema. Os movimentos estão assim, os homens é que se tornam o centro. É por isso que eu disse, os movimentos, eles surgem na verdade. Muitas das vezes Deus começa alguma coisa, mas mais tarde as pessoas entendem mal. As pessoas se tornam o centro. É por isso que muitas das vezes, quando você começa a ver tudo aquilo, todas essas coisas, quando você começa a ver esses movimentos, e você acredita que essas coisas só acontecem, ou podem acontecer com aquelas pessoas que você está aí a ver. Não. Se você estudar sobre o significado do avivamento é coisa completamente diferente que eu vou explicar aqui. Por que todas as pessoas querem ser profetas hoje? Essa aqui é a grande pergunta. Por que toda a gente quer ser apóstolos hoje? Por que toda a gente quer ser... Por quê? Isso chama certa atenção, porque são movimentos. A única coisa que os movimentos não podem fazer é causar grandes mudanças. Os movimentos não causam mudanças. Eu quero que vocês saibam disso. Os movimentos não causam mudanças. Não. Os movimentos não causam mudanças. E por isso, muitas das vezes, os movimentos simplesmente criam impacto nos curiosos.
Eu vou explicar para vocês, porque depois de vocês entenderem isso, eu creio que Deus quer fazer alguma coisa. Eu creio que Deus quer fazer, eu creio sim que Deus quer fazer alguma coisa. Então, se vocês lerem a Bíblia, no livro de Mateus, por causa do tempo, queridos irmãos, vocês vão ler em casa. Mateus capítulo 11, no versículo 8. É sobre João Batista. João Batista era profeta. Preste atenção, João Batista era profeta. Este homem aqui não tinha igreja na cidade. Não, a igreja de João Batista não estava na cidade. Talvez você possa dizer o seguinte: mas será que João Batista tinha igreja? Vamos lá pensar nisso. Diz a Bíblia que João Batista vivia onde? No deserto. Muita gente que vivia na cidade saíam das suas casas para ir até o deserto para ver o João Batista. Presta atenção, para ver o João Batista como profeta. Quando essas pessoas chegavam lá, olha só o que João Batista falava. O que vocês vieram ver? Isso aqui é muito importante. E isso aqui vai ter que trazer grandes mudanças. Deixarmos de ser movimentos para experimentar um grande avivamento nas nossas vidas. O que vieste ver? Um profeta? Alguém vestido de coisas luxuosas? Não. João Batista dizia, esse tipo de pessoas ficam lá na cidade. Por que João Batista falou essas palavras todas? Porque as pessoas queriam simplesmente ver um profeta. Eles queriam ver um profeta. Os movimentos criam curiosidade, dão uma certa atenção. Os movimentos são baseados exatamente naquilo que as pessoas focalizam. As próprias pessoas. O que é isto? Quando nós queremos chamar a atenção e nós nos tornamos centro. É por isso muita gente tem coragem de dizer assim: se eu sou verdadeiramente o homem de Deus, mas por que você precisa falar isto? Se Jesus estiver presente, ninguém deve falar de si. Ninguém deve falar de uma outra pessoa. É que todo mundo deve falar de Jesus. Posso ouvir amém na igreja? Essa é que é a grande diferença. A quem vieste ver? Um profeta? Alguém com roupas luxuosas? O que João Batista comia? Gafanhoto e mel. O que João Batista vestia? Peles de camelo. É isso que João Batista vestia, pele de camelo. Quando alguém olhava para ele, só poderiam ver Jesus, a graça de Deus sobre este profeta. Posso ouvir amém na igreja? Agora eu quero que você entenda. A igreja dele estava no deserto. Todo mundo saía da cidade para ouvir o que ele falava. Agora, eu quero que vocês entendam. O que João fez? Qual era o ministério de João Batista? Apresentar a Jesus. Eu quero que vocês saibam, se os homens de Deus começarem a deixar de se apresentar a si mesmos e se começarem a apresentar a Jesus, nós estaremos a experimentar grandes milagres na história que nós nunca vimos antes. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. O que João Batista disse? Que diminua eu e que ele cresça. Sabe o que a Bíblia diz? Dentre todas as mulheres que nasceram no mundo, ninguém era maior do que João Batista. Mas por quê? Porque ele se diminuiu e ele exaltou a Jesus. Isso é que traz um grande avivamento na história. Não é sobre títulos, profeta, apóstolo, outra coisa. Muita gente diz o seguinte: surgiu ali um apóstolo, surgiu ali um profeta. Escuta aí. As pessoas deveriam ver Cristo, que olha, está ali, deveriam pensar no seguinte, ou falar no seguinte: olha só o que está acontecendo naquele lugar, Jesus está fazendo coisas grandes, não porque surgiu ali um profeta, surgiu ali um apóstolo, surgiu ali um evangelista, mas Jesus está manifestando naquele lugar. É sobre Jesus, que diminua eu e que ele cresça. Dentre as mulheres, ninguém era maior do que João Batista, mas aquele que for humilde será maior do que ele. O ministério de João Batista era de apresentar a Jesus. Meu Deus, é isso que nós queremos fazer.
neste lugar e apresentar a Jesus. Posso ouvir amém? Jesus precisa ser apresentado. Enquanto você viver a esconder Jesus, você está escondendo milagres. Enquanto você viver a esconder Jesus atrás, você está escondendo as bênçãos. Enquanto você viver a esconder Jesus atrás, você está escondendo as tuas vitórias em nome de Jesus. É necessário que Ele seja apresentado. Posso ouvir amém? Olha para alguém que está ao seu lado e diga que diminua eu e que Ele cresça. Aleluia! De quem vieste ver? Um profeta. Sabe que ele sabia muito bem que o seu ministério era de apresentar a Jesus. É por isso que João Batista se tornou um homem maior, grande do que qualquer homem que já nasceu na terra. Mas quem for humilde será maior do que ele. Escuta uma coisa. Quando as pessoas vinham, diz a Bíblia, João Batista pregava para eles. E não só pregava, ele batizava as pessoas. Agora, deixa eu falar para vocês, porque o meu tempo acabou demais. Querida igreja, avivamento, eu quero que vocês saibam, quando o avivamento acontece, Cristo se torna o centro. Posso ouvir amém, igreja? Olha para alguém e diga, quando o avivamento começa, Cristo se torna centro. É a vida de Cristo manifestando em nós. Avivamento é como se fosse um rio. Sabe quando chega o tempo de cheias? Quando os rios começam a brotar, o que é que eles fazem? Os rios começam simplesmente a alagar. Elas vão sobre a terra, começam a alagar a terra. Todo avivamento, quando Cristo se torna o centro, a vida se manifesta, o avivamento se torna um verdadeiro rio. Sabe por quê? Porque quando coisas começam a contar, aliás, quando coisas começam a acontecer, o que nós descobrimos é que Deus começa a tocar pessoas em todos os lados. E o avivamento, ele é tão contagioso, porque quando manifesta numa pessoa, por exemplo, se Deus começar a tocar a sua vida e avivar a sua vida esta noite, sabe o que vai acontecer? Você não vai sair daqui vazio não, você vai para casa avivado. E as pessoas que estiverem na sua casa, eles serão também avivados. Avivamento, ele muda a atmosfera. Posso ouvir amém na igreja? Você está aqui nesta noite. Avivamento muda o quê? Atmosfera. Avivamento muda a atmosfera. O que é essa atmosfera? O ambiente em que você vive, se relaciona com pessoas, ou trabalha, onde você estuda. O avivamento muda esferas. Em outra palavra, se você vive em uma certa esfera, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda isso. Se você vive numa certa esfera, onde não há vida, quando o avivamento chegar, ela vai mudar essa esfera. Você já imaginou isso? Vai mudar essa esfera. O avivamento muda a esfera, transforma as pessoas, assacia a sede, quebra o jugo e ela se torna contagioso. Muda toda a esfera de ação. Escuta, muda toda a esfera de ação. A partir da família, a economia, a sociedade toda começa a experimentar uma certa mudança. Inclusive até, se você for a ver, as instituições, ali onde você trabalha, na esfera onde você se relaciona ou trabalha, começa a experimentar mudanças. Mas o que acontece na família? Quando o avivamento começa a acontecer na família, o jugo é quebrado, ali vem a reconciliação. É por isso, quando o homem se torna centro, cria curiosidade. E muitas das vezes as pessoas querem ser aquilo que estão a ver, mas avivamento é Cristo se manifestando. Posso ouvir amém? Muitas das vezes as pessoas dizem assim, aí está um profeta, ali está... É isso que as pessoas estão à procura. As pessoas não estão à procura
Cristo, deixa eu falar para vocês, os nossos títulos não são tão importantes, porque os nossos títulos não fazem milagre. Você está aqui nesta noite, eu quero que você entenda isso. Olha para alguém com o seu lado, diga, os títulos não fazem milagres. Não. Mas quando as pessoas começam o movimento, eles se centralizam, se focalizam naquilo que são. E por isso, as pessoas quando começam a ver essas coisas, o que elas concebem? Apareceu aí um profeta, apareceu aí um apóstolo, apareceu aí um evangelista, ou apareceu... Não! É o Cristo que nós precisamos de ver. É a obra de Cristo que nós precisamos de ver. A grande manifestação divina. Posso vir amém na igreja? Diga glória a Deus. Diga a nossa maturidade. Diga cada vez mais que nós crescemos, mais conhecemos a Deus. E na medida que nós conhecemos mais a Deus, mais o desejamos, mais o buscamos. Posso vir amém? É por isso todo o avivamento aconteceu quando as pessoas decidiram buscar a Ele depois de conhecer a Ele. Depois de conhecer a Deus, eles decidiram buscar a Deus. Queremos esse Deus que nós acabamos de conhecer. Precisamos dEle, desejamos em nome de Jesus. Isso é mais do que um movimento, isso é um avivamento. A esfera muda. Quando Deus começar a avivar a sua vida, quando Deus começar a avivar a sua família, a esfera da sua família vai mudar. Ali vem as mudanças, transformações, reconciliação. E quando você começa a ver coisas grandes acontecer na sua casa, posso vir ao meio, sabe por quê? Porque Jesus está ali. Diga glória a Deus. Na economia. Se você ler a Bíblia, quando Obed-edom aceitou a arca na sua casa, a arca é o símbolo da presença de Deus, a glória de Deus. Depois de Uzá morrer, todas as pessoas tinham medo de levar a arca para casa. Isso aconteceu no caminho, enquanto David liderava um grande movimento. Era movimento, não era reavivamento. David organizou um movimento. Pessoas dançaram, mas Deus não estava feliz. As pessoas cantavam e dançavam e Deus não estava feliz. Um homem chamado Uzá, quando o carro que estava a carregar a arca passou por alguns buracos e o carro começou a abanar, parecia que a arca ia cair. Uzá tinha um certo sentimento, desenvolveu um certo sentimento, por isso quebrou um princípio que ele não deveria tocar a arca. Quando ele tocou a arca para proteger a arca, deixa eu falar para vocês, Uzá morreu ali mesmo. O temor caiu sobre David, sobre toda a sua liderança, sobre todas as pessoas. Mas por que Deus fez todas essas coisas? Sabe por quê? Eles colocaram na mente que estavam a ajudar a Deus. Deus não se ajuda, Ele existe para ajudar a você. Diga glória a Deus, aleluia. Você está aqui nesta noite? Deus não se ajuda. Você não foi chamado para ajudar a Deus. Deus existe para ajudar a você. E por isso todos nós temos que aprender a fazer coisas da maneira de Deus, não da sua maneira, não. Todos nós precisamos de entender que a obediência é uma grande chave. Faça as coisas da maneira de Deus. Posso ouvir um amém? Todas as pessoas não queriam mais pegar a arca, mas um homem humilde que descobriu o propósito, aleluia. O conhecimento é muito importante. Você sabe por que Obed-edom recebeu a arca na sua casa? Porque ele pertencia a uma linhagem dos sacerdotes, dos levitas, aliás. Uma linhagem dos levitas que poderiam pegar a arca e ficar com a arca na casa deles. O conhecimento da palavra. Posso ouvir um amém na igreja? Diga o conhecimento da palavra. Levaram a arca, foram deixar na casa de Obed-edom. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia, a casa de Obed-edom prosperou. Igreja, deixa eu falar para vocês. Avivamentos muda esfera. Muda esfera.
muda a sua família, muda a esfera da sua família. Deus traz reconciliação, Deus quebra os problemas, Deus faz florescer os seus filhos, Deus começa a fazer coisas grandes na sua família, porque o avivamento está acontecendo na sua casa. Diga glória a Deus, aleluia. A esfera da economia, ela muda. Eu quero que vocês entendam. A arca na casa de Obed-edom trouxe prosperidade. A economia da família mudou. A esfera econômica, deixa eu falar para vocês, a esfera econômica, a esfera da economia mudou completamente. Diz a Bíblia, a casa de Obed-edom começou a prosperar. Eu quero que vocês saibam que a música não traz avivamento. Avivamento é a manifestação de Deus. Uma das coisas que as pessoas não sabem nem definir o que significa avivamento. Avivamento é a manifestação de Deus, onde a esfera muda. A esfera muda. A esfera da economia na casa de Obed-edom mudou. A Bíblia diz que a sua casa prosperou. É por isso que eu quero que vocês saibam. Não odeiam as pessoas que prosperam. Sabe por quê? Porque a glória de Deus está na casa deles. Posso ouvir amém, igreja? Olha para o seu irmão e diga, não vale a pena odiar as pessoas que prosperam. Sabe por quê? Porque a glória de Deus está na casa deles. Diga glória a Deus, aleluia. Diga, a esfera da economia muda. Deus começa a mudar. Onde há falta, começa a haver abundância. Onde há falta, Deus começa a trazer abundância. Se alguém diz o seguinte, estamos a experimentar avivamento, o grande sinal do avivamento é a mudança, é a transformação de vidas e esferas. Muita gente precisa entender isso. O avivamento, ela muda a esfera na sociedade. A esfera da sociedade, ela muda. Deus começa a fazer histórias numa sociedade. Coisas que nunca aconteceram vão poder acontecer em nome de Jesus. Deixa eu falar para vocês para terminar. Eu poderia falar muito mais. Deixa eu falar para vocês. Estou a resumir tudo que estou a trazer aqui para vocês. Enquanto João Batista pregava, preste atenção. Sabe quais eram as pessoas que iam para lá? Sabe? Se você ler a Bíblia. Pessoas do governo. Pessoas que trabalhavam nas instituições governamentais ou do governo. Militares. Estamos a falar de autoridade. Hoje diríamos assim, a sociedade civil, todas aquelas pessoas, estou a falar de personalidades, saíam dos seus gabinetes. Olha só quando o avivamento começa a acontecer. Saíam dos seus gabinetes e iam participar do culto de João Batista no deserto. Você está aqui nesta noite, igreja? Iam para o deserto. A igreja que João Batista liderava não tinha som, não tinha piano, não tinha música, não tinha nada. E quando essas personalidades chegavam lá, elas chegavam com uma pergunta, iam para lá com uma necessidade, presta atenção. E diziam assim, nós somos militares e comandantes, nós trabalhamos numa instituição do governo, nós viemos advogados. Eles diziam assim, o que nós podemos fazer? Diga-nos, dá-nos uma instrução. O que nós podemos fazer? João Batista começava a dar instrução a todos. Meu Deus, sabe por quê? É que todo avivamento muda esferas. Posso ouvir amém, igreja? Já imaginou? Quando os docentes, professores começaram a buscar a Deus, quando as pessoas, advogados, juízes, procuradores, pessoas do governo começaram a procurar a Deus, dizendo assim, o que nós podemos fazer? O avivamento vai ter que mudar a esfera, queridos irmãos. E haverá justiça, manifestação da justiça de Deus.
E o povo será bem tratado em nome de Jesus. Posso ouvir amém na igreja? Você está aqui. Isso aqui é avivamento. Muitas coisas. Olha, pessoas pregam vários sermões, pessoas oram, jejuam, mas ninguém entende sobre o impacto das coisas que estão acontecendo lá dentro. Sabe por quê? Porque está tudo cercado em 4 paredes. Todo avivamento é como se fosse um rio, que quando as águas começam a encher, o que elas fazem? Elas inundam, elas espalham. Avivamento é contagioso. Uma mulher avivada contamina o seu marido com o avivamento. Um marido avivado contamina o quê? A sua esposa. Quando um casal é avivado, eles vão ter que contaminar a sua família. Você nunca vai apanhar, ou nunca vai encontrar um casal fortes, avivados, com uma família fraca. Você vai levar avivamento para sua casa, porque é algo espiritual. Não é uma ideia, não. É algo espiritual. É que você está carregado dentro de si. E aquilo que você carrega, isso vai manifestar em nome de Jesus. E alguma coisa vai acontecer. Deus vai começar a mexer com a sua família. Posso ouvir amém na igreja? Hoje, estamos aqui 3 dias de clamor. Orar para Deus mudar as coisas. Para que essa província não seja mais assolada pelo ciclone. Eu recebi uma chamada hoje, foi uma grande bênção, dizer o seguinte: muita gente na cidade estão a saber o que está acontecendo na igreja, que vocês estão a orar para que este ciclone desapareça. Eu disse, vai acontecer em nome de Jesus. As últimas informações estão a chegar até nós. Beira não será a porta da entrada deste ciclone. Em nome de Jesus, aleluia. Isto é um milagre, igreja. E vamos orar para os nossos irmãos que estão em Inhambane. Na verdade, a porta da entrada para esse ciclone será lá naquela costa de Inhambane, entre Vilanculo e Nhassoro, por lá. Mas nós queremos orar porque somos todos moçambicanos e temos orado por esta nação em nome de Jesus. Sabe, a nossa oração é que esse ciclone dissipe aí no mar em nome de Jesus e que não tenha nem poder de chegar na nossa costa. Mas tudo isso, sabe por quê? Se nós orarmos e nos humilhar e dizer assim, que Jesus seja o centro. Sabe o que a Bíblia diz? Eu tirarei enfermidades no vosso meio. Eu vou tirar doenças do vosso meio. Eu vou tirar problemas do vosso meio. Por que não as calamidades? Deus vai tirar todas as calamidades naturais no nosso meio. Deus vai tirar problemas do nosso meio. Ele vai tirar tudo que é maldição do nosso meio. Em nome de Jesus, diga glória a Deus nesta noite. Como eu disse, eu estou a resumir. Eu hei de voltar outra vez a ensinar a vocês sobre movimentos e sobre avivamento. Na verdade, eu preparei muita coisa aqui para ensinar a vocês, mas estou a resumir tudo. Os movimentos acontecem para chamar a atenção, mas muitas das vezes, quando o homem se torna centro, o que acontece? Isso não gera transformação. Apareceu aí um profeta, apareceu um apóstolo, apareceu. Não. Você precisa simplesmente acreditar que Jesus é o centro. É por isso muita gente hoje, queridos irmãos, eles vão de igreja em igreja à procura de homens fortes. Não existem homens fortes. Jesus Cristo é o centro. Se o teu coração puder estar quebrantado nesta noite e dizer, Senhor, eu preciso de me humilhar. João Batista disse, o que vieste ver? Um profeta? Escute aí. Em outras palavras, o meu ministério é de exaltar a Cristo. O que vieste ver? Homem vestido com roupas luxuosas? Estão lá nas cidades. Mas aqui, Cristo é o centro. Que diminua eu e que Ele cresça. E Jesus disse, dentre homens nascidos da mulher, ninguém é maior do que este homem aqui. Mas quem for humilde será maior. O único problema que Moisés teve, depois de liderar a maior congregação do mundo,
tirou milhares de pessoas do Egito para levá-los para o descanso em Canaã. O único problema que ele teve foi de mal apresentar a Deus. O pecado que Moisés cometeu, que lhe impediu entrar em Canaã, foi exatamente este: não apresentou bem a Deus. Sabe o que significa isso? Deus disse para ele: pega a sua vara, o seu cajado, fala para a rocha. Aliás, não pega o seu cajado. Deus disse para ele: Moisés, fala para a rocha dar água. Fala para a rocha. Fala com a rocha para a rocha dar água. Sabe quem é a rocha? A rocha da nossa salvação é Cristo. Moisés sabe o que fez? Ele não falou. Ele pegou o seu cajado. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele feriu a rocha. Ele feriu a rocha. Escute o que o Moisés disse: esse povo é rebelde. Este povo aqui, ele gritou, todo mundo viu: vocês são rebeldes. Em outras palavras, vocês não merecem nada, mas escute, eu vou ferir essa rocha para dar água. Depois dele ferir a rocha deu água. Mesmo assim a rocha deu água. Fluiu a água sobre a rocha. Mas escute o que Deus falou: você não me apresentou bem diante do meu povo. Você mostrou para o meu povo que eu trato mal a eles. Você me apresentou mal. Queridos, queridas irmãs, precisamos de conhecer esse Deus. A sua bondade não pode de maneira nenhuma ser posta em causa. A sua sabedoria não pode ser posta em causa. Não pode. O seu amor não pode ser posto em causa. É por isso, dentre homens nascidos da mulher, dentre os homens nascidos de uma mulher, ninguém era maior que João Batista. Ninguém. Mas quem for humilde, esse será maior do que ele. Qual era o ministério de João Batista? Apresentar a Jesus. Igreja é Jesus. Não porque apareceu alguém ali, apareceu alguém. O que você está a ver? Jesus. Procure a Ele. Quando eu cheguei aqui, a gente estava com problema de energia. Eu fiquei de pé aqui. Eu disse assim para a congregação: orem por favor. Porque sabe o que aconteceu? Vocês estavam à espera. Vocês estavam à espera que o apóstolo viesse aqui ao púlpito para dizer que agora vamos orar. Não espera. Se você veio aqui por causa de Jesus, sabe o que você deveria fazer? Ao entrar aqui, você deveria logo inclinar a sua cabeça e orar, porque é Jesus que você está à procura. Muitas das vezes, sabe, quando as pessoas não têm o entendimento, o conhecimento, e que não sabem o que estão à procura, que estão à procura, os homens se tornam centro para eles. Eu vi muita gente aqui a conversar, a bater papo. Quando você entra na casa do Senhor, tu tens que pôr na mente que você veio aqui por causa de Jesus. Dobra seus joelhos e começa a orar. Não espera música, não espera o pastor ou o apóstolo vir aqui à frente. Não, basta você entrar na casa de Deus, começa a orar. Seja abençoado, talvez antes do seu pastor chegar, pegue a bênção, porque Jesus está ali onde você está. Mas às vezes a gente não entende. Chegamos na igreja, sentamos, até conversamos sobre o negócio. Você pergunta à pessoa que está ao seu lado: vendeste quanto hoje? Ei! Olha só como muitas das vezes o inimigo faz-nos perder tempo. Traz desconcentração. Você fica completamente distraída, desconcentrada. Não, basta entrar por aquela porta. Dobra os seus joelhos. Deixa que o teu milagre seja derramado sobre a sua vida antes do teu pastor subir no púlpito, antes da música começar. Porque a música não é o avivamento, não. Ouvir a música e dançar não é avivamento. Que Deus venha quebrar os nossos corações, que Deus venha fazer algo grande e tremendo sobre as nossas vidas. Levante as suas mãos onde você está. Se nós nos humilharmos diante de Deus, se nós buscarmos a esse Deus, nós havemos de o conhecer mais e mais. E cada vez mais que nós conhecermos a Ele,
Mas nós vamos precisar dele. Espírito Santo, nesta noite, que ele venha empoderar. Hoje é o último dia. O último dia. Eu sei que Deus já ouviu as nossas orações. Porque se tudo estiver bem, tudo estará bem conosco. Se tudo estiver bem entre nós e Deus, tudo estará bem. Oramos pela nação, oramos e acreditamos que Deus está a agir. Que haja graça e favor divino. Levante as suas mãos. O Espírito Santo nesta noite, ele vai empoderar a sua vida. Ele vai encher o teu coração esta noite. Você vai sair daqui com uma paixão renovada, zelo por este Deus como nunca antes. O Espírito de Deus vai te tocar. Olha, está a chegar uma fase, um tempo em que coisas simplesmente vão começar a acontecer. Sabe por quê? Quando Deus se manifestar entre nós, coisas vão começar a acontecer. Milagres vão começar a acontecer. Esferas vão ter que mudar. O avivamento traz vida, queridos irmãos. O avivamento traz vida, mudanças de história. Avivamento traz restauração. Reavivamento ou avivamento, inclusive, muda a esfera da economia. Obed-edom, a sua casa prosperou porque a arca estava lá. Oh Santo Espírito, estende as suas mãos. Receba a presença do Pai, a presença do Espírito Santo. Receba nesta noite, vamos, igreja. Deixa que Deus te empodere nesta noite com seu Espírito Santo. Eu disse, tem muita gente, salvos, nascidos de novo, que nunca desfrutaram a presença de Deus. Eles nunca experimentaram níveis de relacionamento com Deus, com intimidade, experiências com Deus. Abra o seu coração. Deixa Espírito Santo tocar. Há uma mulher que está me assistindo. Uma mulher. Desde o princípio desse culto, você não saiu do seu lugar. E você disse assim, que hoje eu preciso de ouvir Deus a falar para o meu coração. Deus está a falar para você, e Deus está a falar para você agora. Deixa falar para si, mulher, que Deus está a trazer um novo tempo na sua vida. Alguém, uma mulher está a me assistir. Agora que eu estou a falar, o Espírito Santo está sobre a sua vida. Ela está a chorar, ela está a gemer. O fogo do Espírito Santo está sobre a vida dela, em nome de Jesus. Alguma coisa está a começar. Alguma coisa está a começar. E tem mais. Deus está a falar para você, mulher. Você é o vaso que eu vou usar. Você é o vaso que eu vou usar. Você é o vaso que eu vou usar. Aleluia. Poder de Deus, levante as suas mãos. Receba, igreja. Receba o Espírito Santo. Acontecerá quando o Espírito Santo vier sobre vós, recebereis o poder. Receba agora. Receba o Espírito Santo. Receba. Não se distraia, simplesmente olha para Deus. Receba o que Deus tem preparado para você. Receba no nome de Jesus. Que Deus te encha em nome de Jesus. Receba agora, receba agora. Se você quer mais, venha aqui para frente. Por favor, saia do seu lugar, venha rapidamente. Venha correndo aqui, mas não deixa nada ali onde você está, porque daqui a pouco vamos sair. Venha correndo rapidamente. Eu quero que os líderes, obreiros assistam essas pessoas. O Espírito Santo vai encher o seu coração. Deus vai te usar em nome de Jesus. O poder de Deus, olha, segura ela, segura ela, segura ela. Em nome de Jesus, fire, fogo em nome de Jesus.
Aleluia. Alguma coisa está acontecendo na sua vida. Alguma coisa está acontecendo. Em nome de Jesus, eis que anuncio, diz o Senhor, novas coisas. Eis que eu anuncio um novo tempo. Eis que eu anuncio que novas coisas estão a chegar. Em nome de Jesus, o poder de Deus sobre a sua vida. Receba agora. Muitos de vocês vão poder sentir o poder de Deus descendo sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, o poder de Deus sobre a sua cabeça. Uma coisa é orar por você, outra coisa é Deus te ungindo, igreja. Em nome de Jesus, Deus está a ungir nesta noite. Receba agora. Poder de Deus agora. Receba em nome de Jesus. Poder de Deus agora, receba agora. Você vai sentir o poder de Deus. Você vai sentir. Você vai sentir. Você vai sentir. Oh meu Deus, há tanta unção aqui. Há tanta unção aqui. Você vai sentir. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Seja avivado nesta noite. Que Deus te avive esta noite. Receba. Oh meu Pai, a unção de Deus. Receba agora, receba. 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 Fogo. 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 Todas as vezes que a unção de Deus caiu, foi derramado sobre alguém, ninguém ficou parado. Quem recebeu, correu. Em nome de Jesus, a unção faz-te correr. Em nome de Jesus, receba agora. Receba agora. Receba agora. Toda a igreja levanta as vossas mãos. Receba agora em nome de Jesus. Alguma coisa está acontecendo. Colocarei fome na terra. Fome. Fome por Deus. Fome pela sua presença. Fome pela sua presença. Fome pela sua presença. Fome pela sua presença. Oh, fome, fome, fome pela sua presença. Homens, jovens, mulheres e crianças, deixa eu falar para vocês, isso é profético. Deus está derramando o seu poder. Você que está assistindo, em nome de Jesus, receba agora. Haverá avivamento nos nossos adolescentes. Haverá avivamento nas mulheres. Haverá avivamento nos homens. Haverá avivamento nas crianças. Em nome de Jesus, receba agora. Receba em nome de Jesus. Tudo que estava morto viverá. Tudo que não acontecia vai acontecer. Estou a falar de coisas grandes e milagres. O que parou de crescer vai crescer. Tudo que não acontecia vai acontecer. Vai acontecer. Deus está mudando esferas na sua família. Os filhos que simplesmente se desconectaram com você virão de volta. Reconciliação, restauração, meu Deus, empoderamento na esfera familiar, na esfera profissional, na esfera econômica, em nome de Jesus, na igreja. Oh meu Deus, em nome de Jesus, receba agora, receba. Você vai servir a Deus como nunca antes. Aleluia, receba em nome de Jesus. Você vai servir a Deus como nunca antes. Sobre a liderança, sobre os pastores, sobre os obreiros, em nome de Jesus. Está acontecendo, igreja. 3 dias de clamor. Oh Santo Pai, está acontecendo. Você não vai se preocupar mais com as suas doenças. Você não vai se preocupar mais com seus problemas. É que o Senhor estará a realizar coisas grandes na sua vida. Ame a Ele como nunca antes. Busca a sua face. Isso não é movimento, não.
Você não veio aqui para ver um apóstolo, você veio aqui porque a presença de Deus está aqui. Ontem nós vimos alguém que recebeu milagre na semana passada, com deficiências cardíacas, cheio de feridas nos seus pulmões. O médico mandou ele fazer novos exames. O médico disse assim: o que você tomou? Ele disse: eu não tomei nada, eu fui para a igreja e Jesus me curou. Aleluia! Eu fui para a igreja e Jesus me curou. Sabe o que o médico disse? Os seus pulmões não somente foram curados, eles se tornaram novos. Eles se tornaram novos. Eles se tornaram novos. Eu peguei uma mensagem aqui durante esses 3 dias. Sabe o que eu peguei? Isso não vai sair da minha mente, não vai sair do meu coração. É que coisas vão começar a acontecer. Coisas vão começar a acontecer. Eu estava sentado ali, levantei as minhas mãos, o Espírito Santo falou mais uma vez: filho, coisas vão começar a acontecer. 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 É Jesus se manifestando. Oh meu Deus, que coisas aconteçam nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que as esferas sejam mudadas, vidas transformadas. Procura ser como Jesus, simplesmente. Procura. Receba, receba. Tem muita gente sendo tocada por Deus aqui, sendo tocada pelo Espírito do Senhor. Receba em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo a partir de casa. Você não pôde vir até aqui. Que Deus te abençoe. É que alguma coisa está começando na sua vida. Esse é o novo começo na sua vida em nome de Jesus. O avivamento é contagioso. Sabe onde o avivamento começou? Em Jerusalém. Como rios, começou a inundar todas as nações, todas as cidades, e chegou até aqui. Aleluia. Chegou até aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, aquele que habita em nós, que Ele seja mais real como nunca antes. Isso começa com o conhecimento que nós obtemos sobre Ele. E isso nos levará para a experiência. Experiência sem conhecimento faz com que falsos espíritos se manifestem. É necessário que haja conhecimento em nome de Jesus. O conhecimento traz discernimento. Que Deus te abençoe. Olha, o avivamento está a começar na sua vida. Leva esta bênção para sua casa. Leva essa bênção para sua casa. Deixa que a esfera na sua família seja mudada completamente. Coisas que nunca aconteceram vão acontecer. Coisas grandes. Grandes mudanças. A esfera profissional. Pessoas iam ter com João Batista. Todos aqueles que trabalhavam no governo romano naquele tempo. Soldados, militares, polícia. Pessoas das alfândegas. Todos iam ter com João Batista. E ele disse assim: o que vieste ver aqui? Um profeta? Não, Jesus. Estou apresentando Ele, que diminua eu. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Essas bênçãos vão trazer grandes mudanças na sua casa, no seu trabalho, na economia da sua casa. Escuta que Deus vai fazer algo grande. Onde você trabalha, que esse avivamento comece a inundar como rios.
Muita gente no seu trabalho, na sua escola, serão tocados por aquilo que você está carregando. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Shalom, amados. Shalom. Deus abençoe vocês. Bênção para vocês. Terminamos. Amanhã é dia de bênção. Em nome de Jesus. Que Deus nos dê chuvas como bênção, não como maldição. Em nome de Jesus. Amém. Bênção para vocês. Shalom.